Que a graça e a paz seja com todos os ouvintes neste momento. Eu quero, neste momento, compartilhar uma palavra com você que está assistindo este vídeo. Você que tem fome e sede de justiça. Você que tem fome e sede de Deus. Tem uma palavra aqui no livro de Romanos, no capítulo de número 1, e o versículo de número 11 diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Quem foi que falou essa palavra? Foi o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, a igreja que estava em Roma. E ele diz que desejava comunicar algum dom espiritual com eles. Com qual propósito? Que eles fossem confortados. Nós precisamos ser confortados pelo nosso Deus. E eu quero compartilhar uma palavra com você que traga conforto para você, meu irmão, minha irmã. Há um segredo na vida de Paulo muito grande. Paulo foi um dos apóstolos mais usados pelo Senhor Jesus Cristo. E ele falou algo muito maravilhoso, se você acompanhar comigo, em Romanos, no capítulo 1 e o versículo de número 9, ele falou assim: porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Paulo, ele vivia uma vida triunfante, de sucesso, e ele fazia grandes obras, maravilhas, proezas diante de Deus, porque ele servia a Deus no Espírito. E quando nós estivermos nos movendo no Espírito, nós vamos fazer grande obra na presença de Deus. Ele falou que servia a Deus no Espírito. Ele esmurrava o corpo dele, reduzia a servidão. Ele não vivia uma vida segundo a carne. Tanto é que ele mesmo falou aqui em Romanos capítulo 8, versículo 8. Acompanhe comigo. Olha o que ele diz. Romanos 8:8, ele falou assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma pessoa que se move na carne não agrada a Deus e não consegue fazer nada para Deus. Porque o próprio Paulo falou assim, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque parece loucura. Então, nós fomos chamados para ser espiritual. Por isso que ele falou que ele desejava ir até a igreja que estava em Roma e comunicar algum dom espiritual, porque ele era espiritual. E só tem dons espirituais quem é espiritual. Quem não é espiritual não busca essas coisas excelentes, que é do alto, que é de cima. Então, ele era um homem espiritual. E ele era um pregador do evangelho, que curava os enfermos, expulsava demônios, que anunciava todo o conselho de Deus. E um dos segredos é esse que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque Deus a quem sirvo no meu espírito. Ele andava em espírito. Olha o que ele diz aqui na palavra de Deus. Romanos 8:6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Quando nós nos movemos segundo a carne, então nós temos um sentimento de morte, porque a vida não está operando em nós. A vida só opera em nós quando nós deixamos que essa vida venha até o nosso espírito, que é o próprio Deus. Ele diz na palavra dele em João que ele é espírito.
Em João diz assim que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para mim e para você ter uma comunhão perfeita com Deus, nós precisamos estar em espírito, porque a dimensão do nosso Pai, do nosso Deus, é espírito. E para nós ter comunhão com Ele, precisamos nos mover em espírito, como o apóstolo Paulo, que servia a Deus em espírito. Olha o que ele diz agora em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Letra minúscula. Espírito do homem. Quando nós estamos em espírito, o próprio Deus que é espírito vem ter comunhão conosco. E aí nós conseguimos fazer na força de Deus coisas grandes para Deus. Conseguimos glorificar a Deus em nossa vida. Glorificar a Deus em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo. Porque o nosso espírito, nossa alma e o corpo vão estar sendo dominados totalmente por nosso Deus, por nosso Criador. Então o segredo de Paulo é que ele se movia no espírito. Aquilo que o homem não consegue fazer segundo a carne, andando segundo a sua alma, segundo o seu corpo, ele consegue fazer em espírito. Como, por exemplo, dar graças em tudo. Só conseguimos fazer isso, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte, no espírito. Fora do espírito, o homem não tem força para fazer isso. Ele murmura, ele reclama, nada está bom, tudo está ruim. Mas no espírito não. No espírito nós conseguimos fazer isso que Deus nos ordenou pela sua palavra. Em tudo dai graças, alegrai-vos sempre, desviai de toda aparência do mal, não desprezeis as profecias, que é a própria palavra de Deus. Quando o homem não está em espírito, ele despreza a palavra. Ele dá mais valor para um jornal, para uma revista, do que para a palavra de Deus. Nós só conseguimos isso no espírito, nele, em Jesus. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Em Cristo nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele podia estar dentro de uma prisão e ele estava alegre. Foi a partir de uma prisão que ele escreveu, alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, essa vida satisfatória está em Cristo Jesus. E depois, se nós continuar acompanhando, nós podemos ver mais um segredo aqui que Paulo, um conselho que ele dá para Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 22. Olha o que ele fala para Timóteo. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Ele disse para Timóteo que o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Não falou com o corpo, não falou com a alma. Falou, seja com teu espírito. Então, se Timóteo estivesse andando segundo a alma, segundo o seu corpo, sua carne, o Senhor Jesus não teria como ser com o espírito dele, porque o nosso Deus é espírito. Note que quando Paulo escreveu isso aqui, Jesus já havia morrido e ressuscitado e já estava à direita do Pai. Então, como que Jesus seria com o espírito de Timóteo? Porque ele é espírito. É o que acontece conosco hoje. Jesus está com o nosso espírito, porque aí nós conseguimos ter comunhão com ele, porque ele é espírito. Nós conseguimos compreender o que ele fala conosco. Nós compreendemos porque estamos caminhando em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a tua vida
por essa palavra, em nome de Jesus, e que esta palavra venha te confortar. Se você está aí sentindo meio que fraco, meio que sem força, em nome de Jesus, convido você pelo Espírito, vamos entrar em uma consagração, em jejum, leitura da palavra, e você vai fazer proezas em nome do Senhor Jesus. Tu vai conseguir executar tudo o que Deus planejou na tua vida, porque Deus disse para você, para mim, para nós, para a igreja de Deus, que nós somos mais que vencedores, e nós vamos vencer todo o obstáculo nessa vida, vamos vencer toda a soberba, todo o orgulho, toda a incredulidade, e vamos andar por fé e não por vista. Creia, receba esta palavra, e em nome de Jesus vamos vencer a batalha juntamente com o Senhor dos exércitos, porque Ele é o Senhor desta guerra. Você é um soldado e Deus está te capacitando para uma grande obra. Que Deus te abençoe, receba o conforto do Espírito Santo em nome de Jesus, e que a paz seja contigo.